Fala, meu consagrado ou minha consagrada, chegamos aqui a mais uma edição do quadro mais aguardado do YouTube brasileiro, que é o Minha Análise, o quadro onde eu pego as principais empresas da bolsa e analiso tudo, detalhe por detalhe, para poupar você desse sofrimento. Então, se você não é um consagrado ainda e quer fazer parte desse clero que já conta com mais de 2.100 pessoas, não deixa de se inscrever e saiba que isso aqui não é uma recomendação de compra. O assunto do vídeo de hoje são as ações de Sanepar. Isso mesmo, a gente vai falar tudo sobre a empresa, estrutura societária, análise fundamentalista, então fica até o final que esse vídeo vai te ensinar muito. Então, quem que é a Sanepar? Antes da gente entrar aqui nas suas operações de fato. A Sanepar é uma empresa do ramo de saneamento, que tem a sua atuação ali quase majoritariamente focada no estado do Paraná. A sua atuação se dá por meio de 3 fatos. O primeiro é o fornecimento de água, o tratamento de água e o tratamento e coleta de esgoto. Além disso, ela possui uma participação em uma empresa que gera energia por meio de resíduos sólidos. E é para onde ela joga ali o seu lodo proveniente do tratamento de coleta de esgoto. No ramo de saneamento, a empresa é muito forte, principalmente ali no Paraná. E é por isso que ela é controlada ali pelo Estado, coisa que você vai ver quando a gente for falar da estrutura societária da companhia. No segmento de água, então ela atua na distribuição de água potável para a população do Paraná. E os preços ali é medido por meio das tarifas, da mesma forma com que acontece nas empresas de energia elétrica. Essa tarifa é proposta pela companhia, pela Sanepar, por meio das suas operações, ela verifica diversos fatores e chega ali numa tarifa justa, e essa tarifa tem que ser autorizada pelo órgão chamado AGEPAR, que é a Agência Reguladora do Paraná. Ela é medida ali com base nos metros cúbicos, que é a medida do fornecimento de água, e ela é diferenciada por base de cada categoria de cliente, ou seja, alguns clientes pagam mais, outros clientes pagam menos por meio dessa tarifa que a empresa apresenta e a AGEPAR aprova. As classes ali no segmento de água são definidas entre social, residencial, comercial, industrial, pública e subsídios, que são todos os públicos atendidos ali pelo produto que a Sanepar presta, que é no segmento de água. Se você não fez aquela aulinha da escolinha que estuda por onde passa a água, eu vou te explicar melhor um pouco mais sobre o negócio da empresa nesse segmento. Primeira fase do ramo de tratamento, coleta e transporte de água é a captação, que é feita nos mananciais de superfície ou subterrâneos, ou seja, rios e aquíferos. No segmento de tratamento, ela utiliza de processos químicos para poder tratar aquela água para ela chegar potável na pessoa que vai beber. Depois disso, ele passa por meio das tubulações, ou seja, o transporte da água para chegar até a sua casa. Na última fase, que é de reservação e distribuição, a empresa pode decidir por reservar aquela água ou distribuir, isso de acordo com os níveis de água no que tem ali nos mananciais. Isso nos leva a 2 principais grandes fatores ali de risco envolvendo a atuação da Sanepar. O primeiro deles é a tarifa e o segundo é o nível dos reservatórios. Ou seja, um está diretamente atrelado ao outro. No níveis dos reservatórios, a gente vê em períodos de estiagem a tarifa subindo muito, mas a depender do gasto que a empresa tem para poder retirar a água de lá e levar até você, essa tarifa pode subir mais ainda, e o contrário também acontece. Em períodos ali de grandes chuvas, que os mananciais estão bem repostos ali, ela consegue praticar um preço mais tranquilo. Mas, levando em consideração a atuação da empresa, esses são 2 principais fatores de risco, e que são fatores exógenos, ou seja, que não dependem diretamente da companhia. E é claro que você deve levar isso em consideração ao investir em Sanepar. Falando em mananciais, a empresa tem 4 mananciais, que é o reservatório Piraquara 1 e 2, o reservatório Passaúna e o reservatório Iraí. Então agora vamos passar para o ramo de esgoto. O que a empresa faz nesse segmento? No segmento de esgoto, as fases são coleta, que é onde a empresa capta ali todo aquele esgoto, faz depois disso a segunda parte, que é o tratamento, que pode se dar por meio de processos aeróbicos e anaeróbicos, e depois o transporte e distribuição do lodo tratado. Então ela vai fazer a distribuição tanto do insumo que sobrou ali, no caso o lodo, que pode ser da sujeira que ficou na água, e também vai reutilizar aquela água que foi separada. Mas uma coisa muito interessante é que depois desse lodo ele é reaproveitado para diversas coisas, sendo as principais como adubo, produção de biogás e de bioenergia. Além disso, a empresa faz a gestão de resíduos sólidos. Para poder prestar esse tipo de serviço, a empresa utiliza de contratos, e são 2 principais tipos de contratos que a Sanepar tem. O primeiro é de programa e o segundo é de concessão. Aqui na tela você consegue ver os principais contratos da companhia lá no estado do Paraná. Aqui você consegue ver os contratos de programa ou de concessão e o que já foram vencidos e o que não são atendidos. Por cada região geográfica você estava conseguindo ver aí na tela. Então agora que a gente já viu o que a empresa faz, vamos passar para a sua estrutura física, que realmente é uma estrutura física colossal. Eu vou até dar uma olhada aqui embaixo porque é muita coisa. Então ela presta serviço de saneamento básico para 345 cidades do Paraná, atendendo 297 localidades.
gerencia mais de 55 mil quilômetros de tubulação no fornecimento de água e 36 mil quilômetros de tubulação no fornecimento, tratamento e coleta de esgoto. São 1.104 postos de captação subterrânea e 168 estações de tratamento de água, além de 249 estações de tratamento de esgoto e mais de 20 mil colaboradores. Quando a gente fala sobre uma empresa do ramo de saneamento, é muito interessante você saber todos os riscos, ou seja, a tarifa, os contratos e agora que está chegando aí o marco do saneamento, que é uma coisa que a gente vai falar lá no final do vídeo, quando a gente fala das principais vantagens e desvantagens. Então agora que você já viu tudo sobre a operação da empresa, vamos passar para as ações. Só agora que a gente vai dar uma olhada nas ações de Sanepar. Então você vê os principais tickers aí, as ações ordinárias, preferenciais e units, ou seja, SAPR3, SAPR4 e SAPR11. Uma coisa muito interessante que é, apesar da legislação não impor, a companhia fornece o direito de vender pelo mesmo preço que o controlador, ou seja, o Estado, tanto nas ações ordinárias e preferenciais. Na legislação das companhias de capital aberto, não é obrigatório ali o direito de tag along nas ações preferenciais, mas mesmo assim, a Sanepar, por meio do seu estatuto, deixa o tag along nas ações preferenciais. Então, 100% de tag along preferenciais, ordinárias e units. Então agora vamos falar aqui quem que são seus sócios quando você compra ações da Sanepar. Aqui eu peguei só o capital votante, tá? Que é quem exerce realmente o controle da companhia. Não levei em consideração tanto as ações ordinárias, preferenciais e o bolsão das duas que são as units. Então você tá vendo aí na tela o Estado do Paraná dono de 60,08% das ações votantes, o Morgan Stanley Uruguai Limitada com 16,93%, tem outros pequenos ali como o Lecto Brocial Emerging Markets Equity Fund, também tem o Real Investor FIA BDR nível 1, o Wellington Trust Company e demais acionistas nacionais e estrangeiros. Aqui nos nacionais a gente tem ali um free float de 19,51%. Então agora que a gente já viu quem serão os seus sócios, vamos fazer uma análise fundamentalista aqui, olhar para os múltiplos da Sanepar, que realmente são ótimos números que você está prestes a ver. Vamos lá. Indicadores na tela, a gente tem um preço sobre lucro, que é quanto o mercado está disposto a pagar pelo lucro da empresa, de 6,31. Ou seja, essa entra no filtro de Graham tanto pelo PL quanto pelo PVP. O PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, que é quanto o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido da empresa, está em 1,14. O PVP bem moderado. Uma coisa muito boa da gente olhar na Sanepar é o seu retorno sobre patrimônio líquido, um ROI de 18%. E uma coisa muito interessante é que a empresa distribui muitos dividendos, apesar de ser uma empresa ali pequena em número de captação de mercado, né? A gente vê uma empresa aí que vale 7 bilhões de reais, ou seja, ainda é uma small cap. Quando a gente transforma em dólar, a gente vê que a Sanepar ainda é uma small cap. Então a gente tem um dividend yield aí de 4,3% e um crescimento médio da receita ali de 10,4%. Uma coisa interessante também da gente olhar é o lucro da empresa nos últimos 12 meses, que foi de 1.170.370.000 reais e uma receita líquida nos últimos 12 meses de 4.921.130.000 reais. A empresa tem sim uma dívida até que boa ali, não é muito alavancada. Se a gente for fazer uma relação dívida líquida PL, a gente vai chegar num múltiplo ali bem aceito, mas em termos de dívida líquida, que é o que sobra se você pegar as disponibilidades e pagar a dívida bruta, a gente tem uma dívida líquida de 2.778.190.000. Se você acha que isso é grande, lembra sempre das empresas de energia elétrica, porque tem muita coisa que parece que é por meio do contrato, por meio da atuação da empresa, que tem uma receita recorrente e é por isso que ela pode se endividar um pouco mais. Então vamos agora falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens de se investir em Sanepar. No ramo das vantagens, no quesito das vantagens, eu separei duas principais. A primeira é a recorrência da receita. A empresa tem sim contratos duradouros e que vão perdurar ali por bastante tempo, tem um know-how muito grande, uma estrutura física colossal e é por isso que ela consegue ter uma receita muito recorrente. Os contratos sempre são atrelados ali à inflação, IPCA e GPM, para poder fazer a correção dos seus valores. E além disso, o tempo de duração dos contratos do saneamento é bem elevado, até em comparação com as empresas de energia elétrica, que gira em torno ali de 30 anos de duração. Outra coisa muito legal, e como eu disse que eu falaria antes, a gente vai falar agora sobre o marco legal do saneamento, que é uma coisa que beneficia diretamente tanto Sanepar quanto Sabesp. Essas empresas já têm um conhecimento muito grande e agora com a desestatização dessas operações, ela pode ter mais facilidade em criar novos investimentos e colher grandes frutos. Agora os contratos não vão ser feitos diretamente com o município e serão feitos por meio de licitações. E aí quem tiver o melhor preço, a melhor atuação e a melhor eficiência vai ganhar. No plano estipulado pelo marco legal do saneamento básico, a gente consegue ver um plano de metas ali que estipulam o acesso da população 99% e 90% a água e esgoto. Então esse plano de metas beneficia diretamente essas empresas que têm uma capacidade de melhorar
melhorar o ecossistema do saneamento no Brasil. Então, ponto positivo para a Sanepar, mas como nem tudo são flores, vamos falar um pouco mais sobre os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é a limitação geográfica da empresa. Pelo fato dela ter sido criada ali no Paraná e ter sua atuação principalmente só lá no Paraná, ela não tem a capacidade de expandir para outros setores. Então ela não pode pegar uma licitação ali em São Paulo, porque ela teria que pegar muita grana, investir nesses locais, e também o estado do Paraná pode não achar que seria uma coisa viável. E como ele é o controlador, com a maioria do capital votante, ele pode limitar essa atuação da empresa. Falando também em atuação do Estado, o segundo ponto negativo é justamente o controle do Estado do Paraná, que detém ali mais de 60% das ações votantes. Eu não sou fã de empresa estatal, não acredito em empresas controladas pelo Estado, mas antes de você formular aí na sua cabeça que estatal é ruim, lembre sempre que não é um funcionário público que vai lá e administrar a Sanepar. É sim feito da mesma forma como as outras empresas, ou seja, o Conselho de Administração vai votar e vai aprovar quem vai ser o presidente da empresa, ou seja, o CEO, o diretor executivo. Mas o que eu não gosto de empresas estatais é justamente o controle ali do Estado, ou seja, ele poder decidir para que rumo vai aquela empresa. Então, dependendo de um mês ali, um período que o déficit estiver muito alto, a dívida do Estado pode estar muito alta, ele pode começar a penalizar essa empresa, baixar custos e tudo mais. Então, o problema do Estado vai ser transferido para uma empresa de capital aberto, e é por isso esse é um dos principais motivos que eu não gosto de empresas estatais. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa aquele like, se inscreve no canal, não esquece de fazer isso. E comenta aqui embaixo pra mim qual deve ser a próxima empresa aqui do Minha Análise. Então, se você me conhece, já sabe que tá na hora de rodar aquela vinhetinha safada. Now the world don't move to the beat of just one drum.